Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro em Foco. Eu sou o Daniel Fung e no vídeo de hoje nós faremos uma análise sobre o HCTR11, que é um fundo imobiliário do tipo CRI e que nesta semana comunicou aí a sua 8ª emissão de cotas. Além disso, nós tivemos também a entrevista dos gestores ao Clube FI, então eu juntei as informações da 8ª emissão de cotas e desta entrevista e vou passar aqui as minhas impressões do que eu espero para o HCTR11 durante o ano de 2021. Então comente para mim aqui abaixo se você é ou não cotista do HCTR11, se você pretende começar a ser cotista do HCTR11 e também deixa o like aqui no vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo e também peço que você se inscreva no canal, pois eu estou sempre trazendo vídeos como este aqui. Então, sem muita enrolação, já vou compartilhando o relatório gerencial de dezembro de 2020 emitido pelos gestores do HCTR11. Nós podemos ver que em 2020 houve um resultado aí de um dividend yield de 16,8%, que dá mais de 1% ao mês, e uma distribuição de R$ 20,88 por cota. Então é bastante coisa, está bem acima da média do mercado. E a principal razão, que o próprio fundo reconhece, é a alta de 23,1% no IGPM, indexador de 33% das operações do fundo. Já é consenso entre os economistas que essa taxa dificilmente se repetirá no ano de 2021. Nós teremos aumento da Selic, e consequentemente isso ajuda um pouco a retrair a inflação no país. Então não esperemos provavelmente resultados de rendimentos nessa ordem com o HCTR11 em relação ao que nós vemos em 2020, mas é importante lembrar que até junho de 2020 o HCTR distribuía 0,9% ao mês de dividend yield, então era um dividend yield já bastante interessante, perto da casa de 1%, e aí com essa alta do IGPM a coisa disparou e ficou bem acima aí de 1%, chegando a quase 2% em alguns meses. Isso se reflete no DRE gerencial do fundo. O total de receitas, como nós podemos ver, em julho de 2020 era de 2,7 milhões de reais e em dezembro de 2020 chegou a 14 milhões de reais, ou seja, aumentou quase 7 vezes o total de receitas do fundo simplesmente por uma alteração no IGPM. E é importante nós observarmos aqui que conforme o fundo foi fazendo emissões e foi criando mais caixa, como nós podemos ver aqui, reserva de lucros, então o fundo nos últimos meses começou a fazer reserva, começou a fazer caixa, simplesmente para cobrir uma possível inadimplência que pudesse vir a ter no futuro. E por que isso? Imagina que a construtora, quando ela pega esse crédito, dessa operação de CRIs, de um mês para outro, ela tem uma alteração aí de 2, 3, 4%, que foi o que aconteceu em alguns meses com o IGPM, acumulando altas de 2, 3, 4% no mês. Ele tem que pagar essa diferença para o CRI e, consequentemente, para o fundo, ao mesmo tempo que ele não vai aumentar nesta ordem, nesta margem, o valor do seu imóvel à venda, porque essas são as operações onde o HCTR11 entra, operações de muitas vezes são desenvolvimentos e de casas de verão, hotéis, resorts, enfim. E aí como a construtora não vai aumentar nessa ordem o preço de venda, então ele precisa ter uma margem ali que seja possível seguir vendendo este imóvel e ao mesmo tempo conseguir pagar a sua operação de crédito. Então, vendo isso, essa subida galopante do IGPM, o HCTR11 começou a fazer algumas reservas, pois caso houvesse inadimplência, o fundo teria uma reserva para não afetar o rendimento e, consequentemente, a distribuição de dividendos do fundo imobiliário. Então isso é bastante importante, ter essa reserva de lucro, da mesma forma que os bancos fizeram, os PDDs, os provisionamentos. Então bastante interessante essa operação. E reparem como em novembro, quando é o auge do IGPM, na verdade o resultado é referente sempre ao IGPM de um mês anterior, mas o fundo já estava vendo essa possibilidade de no futuro haver uma alta bastante maior. Então, por isso, eles já estavam fazendo reservas de lucro. Repara que em novembro, quando o IGPM pega o pico, é o pico também da reserva de lucro do HCTR11. E aí, em dezembro já tem uma queda. Provavelmente, nos outros meses, nós veremos ainda mais essa queda na reserva de lucros. Mas é importante porque assim o fundo conseguiu formar aí uma reserva próximo de 6% em caixa. Também isso entram as emissões também que foram feitas.
e é importante o fundo trabalhar com essas hipóteses. Por que eu falo isso? Porque como nós podemos ver aqui na lista, né, do portfólio do fundo, muitas razões de fluxo mensal começaram a ser mais comprimidas. Por quê? Justamente por essa diferença entre o que o construtor teria que pagar a operação de CRI e do que ele está recebendo das vendas. Então, como eu disse, no ano de 2020 houve um aumento de 23% para as construtoras ou para quem tinha o seu contrato indexado em IGPM, e ao mesmo tempo ele não aumentou em 23% o valor do imóvel à venda. Então, consequentemente, ele tem menos gordura para queimar, né? Menos fluxo de dinheiro para pagar essas operações, e aí a razão de fluxo ela começa a ficar mais apertada, o que vai ficando perto de um limite para calote. Se você não entende muito como é que funciona a questão de razão de fluxo mensal, fluxo de pagamento, eu vou deixar aqui passando nos cards os 2 vídeos anteriores que eu fiz sobre o HCTR11, onde eu explico detalhadamente como é que funcionam essas razões de fluxo de pagamento. Não é uma operação muito simples de entender, mas é importante que você saiba porque todo fundo de CRI funciona desse jeito, tá? Então, voltando, as construtoras, né, os projetos tiveram um aumento para quem era indexado ao IGPM na casa de 23% em um ano no seu compromisso de pagamento das operações aos CRIs e aos fundos, ao mesmo tempo que eles não aumentaram no mesmo valor os seus produtos. Consequentemente, a margem deles ficou mais apertada, a margem financeira, e a razão entre o que eles devem para o fundo e o que eles têm de gordura acabou diminuindo, aumentando o risco para o fundo de um default ou qualquer outra coisa. O que os gestores também explicaram na entrevista é que alguns projetos pediram a troca do indexador de IGPM para IPCA, sendo que a projeção para o IPCA também é de um aumento, não um aumento tão grande quanto o IGPM, mas em 2021 o IPCA haverá um aumento. Então, pode ser que haja uma tendência de nós vermos este gráfico aqui, ó, aumentar ainda mais na proporção de IPCA e diminuir no índice de IGPM. Atualmente, 33% da carteira do fundo está indexada em IGPM mais 11% e 57% em IPCA mais 10%, sendo que os últimos contratos adquiridos pelo fundo já são de IPCA. Até 2 meses atrás, esse índice era 50-50. E os gestores já deixaram claro que há uma tendência também deles começarem a incluir contratos em CDI. Tá? A curva de juros CDI atualmente está bastante baixa, mas há uma tendência de alta futura. Então talvez nós vejamos aí CDIs também entrando nos indexadores de contrato do HCTR11. Outra questão bastante interessante quanto ao risco do fundo também são as subordinações. Então, como nós podemos ver aqui, 60% das cotas de CRIs são cotas seniores. Então, como funciona a questão da subordinação? Também já expliquei nos meus vídeos anteriores, mas explico rapidamente. Imaginem vocês um copo e uma torneira, né? O gestor até explica dessa mesma forma, e acho que é a forma mais didática de explicar como é que funciona a subordinação. Então, imagine esse copo e a água vai caindo e vai enchendo. O que está no fundo são as cotas sêniores. Depois vem as mezaninos e as subordinadas. Se para de cair água dentro desse copo, as cotas mezaninos e subordinadas são as primeiras a servir como garantia para a cobertura de qualquer inadimplência. E as seniores vêm por último. Ou seja, as seniores elas têm prioridade no recebimento dos CRIs caso haja alguma inadimplência por parte dos projetos, das construtoras, enfim. Então, quanto mais cotas seniores houver numa estruturação de CRI, mais segurança há dentro dessa operação. Obviamente que os gestores, para otimizar os ganhos e otimizar os riscos,
eles fazem uma proporção, então como nós podemos ver, 2/3 praticamente são cotas seniores e o restante deste terço está dividido entre mezaninos, subordinadas e únicas. Então é muito interessante entender como é que funciona essa subordinação para poder mitigar o risco de um fundo imobiliário de CRIs. Eu expliquei isso também no vídeo anterior que eu gravei sobre o MXRF11, vou deixar passando aqui em cima, onde eu reclamava justamente do fato da XP Asset Management, que é a gestora do fundo, não colocar um gráfico, assim como nós temos no HCTR11, onde ele explica como está, explica de uma forma gráfica, né, como está a divisão da subordinação das cotas. E aí o que nós podemos esperar, né, para dividendos no ano de 2021? Os gestores eles explicam que o tipo de operação deles favorece um modelo high yield, ou seja, eles concedem crédito a projetos que normalmente não conseguiriam créditos no sistema de financiamento habitacional ou em grandes bancos. Portanto, pelo risco ser alto, eles exigem um pagamento alto, uma taxa de juros alta em cima disso. Então, a tendência é que em 2021 o fundo continue sendo aí um fundo high yield, entrando em novas operações, e uma delas é bastante interessante, que é a HCST11, que é um fundo da Hectare, também é um novo fundo imobiliário da Hectare, que está aí, tem 0,7% de participação, mas que a tendência talvez o fundo aumente a participação neste fundo, que é um fundo de desenvolvimento para habitações estudantil. Então, o fundo ele tem entrado em alguns segmentos bastante interessantes e pouco explorados, né, pelo segmento imobiliário. É interessante observar também que o momento de vendas de imóveis no Brasil segue bastante aquecido. Nós vimos resultados de algumas construtoras aí nos últimos meses reportando bons números, então acho que o HCTR11 passou por um excelente teste de estresse no ano de 2020, um ano que foi de crise, que houve um aumento na taxa de IGPM, que era o seu principal indexador até então, muito forte, o que podia comprometer os fluxos de pagamento dos projetos ao fundo. Isso até então não aconteceu, e mesmo assim o fundo conseguiu se manter com altos pagamentos de rendimentos e emitindo novas cotas. E aí que eu queria chegar. A 8ª emissão de cotas, ela vai ser, eu estou com um prospecto aberto aqui, ela vai ser exclusiva para cotistas e investidores profissionais. A Datacom já passou, então se você queria entrar nessa emissão, você já não consegue mais, né? Você precisa ser cotista, então se você não tem cotas, você não tem tempo mais de comprar cotas para entrar nessa emissão, e aí um valor total máximo aí de R$300 mil. E o que os gestores disseram na entrevista ao Clube FI é que eles pretendem fazer emissões constantes, mas cada vez menores. Então é uma forma do fundo conseguir captar mais dinheiro sem comprometer o seu caixa. Então essa é a estratégia do HCTR11. Então acredito que, como nós vimos aí diversas emissões, a 7ª foi recente, a 6ª também, foram muitas emissões consecutivas, é uma estratégia do fundo para conseguir captação cada vez mais menores e algumas vezes restritas como esta, ou seja, somente para cotistas e investidores profissionais, e sempre ali num valor não acima do valor patrimonial, mas em linha ou levemente abaixo do valor patrimonial, que é uma forma de garantir, né, de valorizar o cotista que já está há bastante tempo com o fundo, de poder aumentar a sua participação no valor abaixo do valor de mercado, que é isso que é interessante. Então hoje a cota aí do HCTR11 deve estar perto de R$150, o cotista pode aumentar a sua participação no fundo comprando aí a R$120, o que é bastante interessante para o cotista. Lembrando aí que tem uma taxa de R$3,10 aproximadamente, R$3,11 de taxa de emissão, que é a taxa de distribuição, na verdade, e é considerado alto, mas enfim, ainda vejo que há um pouco de benefícios nessa nova emissão.
e é uma estratégia do fundo, como eu disse, dita pelos gestores na entrevista ao Clube FI. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez o seu comentário aqui no vídeo, dizendo se você é ou não cotista do HCTR11. Também deixe o seu like no vídeo, assim ele ganha mais relevância. Se inscreva aqui no canal. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau!